Renan Santos, né? Nessa semana anunciou a mudança de partido, ele agora é do PDT, né? O PDT, partido que tem, também está aqui conosco, né? Como seu presidente local, presidente local, nosso ex-vereador Carlos Leite também. Então a gente recebe vocês com muita alegria, vereador Renan Santos, muito obrigado pela visita, bom dia. Bom dia, Lincoln, bom dia, Gustavo Ferrari, o Culim, Rosana, o Pedro, bom dia a todos os ouvintes da Ipanema, bom dia meu presidente Carlos Leite, o Kleber Brizola, aqui dirigentes do PDT Municipal. É uma alegria, um orgulho estar aqui mais uma vez na Rádio Ipanema. Vereador Renan, a minha primeira pergunta, ela tem que ser sobre essa mudança de partido, né? O senhor é há muito tempo ligado ao PCdoB, foi eleito pelo PCdoB, tinha um trabalho muito grande com a militância do partido e agora saiu. Por que a saída do PCdoB e por que a escolha do PDT? Bom, primeiro eu queria agradecer a todos os dirigentes, filiados, militantes do PCdoB, partido que eu fiquei 12 anos, né? É uma trajetória, militei no movimento estudantil, movimento sindical, fui presidente do PCdoB, então a minha gratidão ao partido. Eu saio de forma amigável, serena, e deixar aqui meus cumprimentos ao PCdoB. Olha, Lincoln, primeiro eu recebi um convite do Ciro Gomes, recebi o convite aqui do Carlos Leite, do Kleber, da direção, então tanto o que eu penso pro Brasil, pro país, converge muito do que o Ciro tem proposto. Primeiro, fugir dessa polarização que eu acho que tem feito muito mal ao país. Eu acho que a polarização que está estabelecida, sobretudo desde 2014, tem feito o Brasil naufragar. E o Ciro, em 2018, sobretudo, colocou ao Brasil diversas propostas, né, possíveis, tangíveis, que poderia tirar o Brasil desse atoleiro que nós nos enfiamos. E não é diferente aqui no município. Se 2020 for de novo uma campanha polarizada, debater costumes, debater comportamentos, enquanto isso a saúde, a educação, a segurança pública, sobretudo o trabalho, emprego e renda, né? Cada vez as pessoas não debatem com seriedade e quem paga o preço sempre é o povo. Portanto, o PDT é um partido que está no mesmo espectro, no mesmo campo daquilo que eu penso. Eu sou militante de esquerda, progressista, mas sou um ativista contra a bolha de esquerda, porque penso que você precisa, ainda que com as suas diferenças, conversar com todas as forças, né? Sociedade civil, para poder construir um norte, né? E Sorocaba é uma cidade que é um polo muito importante para o Brasil, um polo muito importante para o estado de São Paulo, mas que, na nossa opinião, nos últimos 2 governos, Sorocaba retroagiu. Portanto, a nossa candidatura é colocada sobre esse aspecto de debater a cidade com profundidade e tirar alternativas com criatividade, com muita seriedade, sem promessismo, para que Sorocaba volte a trilhar, né, por uma cidade desenvolvida, uma cidade que tem uma qualidade de vida boa para o seu povo e tem todas as condições para isso. Hoje, qual é o problema, na sua visão, o principal problema da prefeitura de Sorocaba? Né? Qual é aquilo que o senhor teria que encarar logo a partir de um primeiro dia de governo? Bom, são 3 aspectos que eu considero muito importantes. Primeiro, a saúde. Hoje é uma questão que você não pode ficar planejando ela para poder executar. Você tem que planejar, mas é como o desafio de trocar um pneu de um carro com ele rodando. São 50 mil consultas e exames reprimidos na cidade. Saúde não espera, as pessoas que estão doentes precisam, morrem se não forem tratadas. Recentemente saiu agora um estudo que 40% das pessoas faltavam nas consultas. Nós fomos levantar esse número, na verdade que muitas dessas pessoas já pagaram, essas pessoas, ainda que desempregadas, dá um jeito, a família brasileira é muito solidária, né? As pessoas vão até a rede particular e fazem, porque saúde não espera, né? Uma outra parcela, infelizmente, que veio até a óbito
Quando a pessoa precisa de alguma consulta, um exame, um procedimento de média complexidade, se ela não tiver acesso de como fazer isso, ela vai morrer. Portanto, esse 40% de faltas em consultas é muito pela ineficiência da parte da saúde. Então, a saúde é um tema. Como eu resolveria isso? Acho que tem poucos profissionais na rede, tanto médico como profissionais da enfermagem e auxiliares. Tem pouco profissionais na rede hoje. Alguns anos atrás, o ex-prefeito Vitor Lippe fez uma coisa que eu considero que não foi boa para a população, que é exatamente diminuir a carga horária dos médicos. Isso gerou um déficit. Diminuiu para 3 horas por dia, né? Algo na verdade, assim. 15 horas por semana. Isso gerou um déficit na rede e não foi reposto, né? Essa é a primeira questão. Então, da saúde é um tema. Eu fui presidente da comissão de saúde, conheço a fundo os problemas da saúde da cidade. Segunda coisa, Olinco, quer debater e construir um projeto municipal de desenvolvimento econômico e social. Eu estive em Maringá com a Associação Comercial de Sorocaba, junto com alguns outros segmentos, e lá eles tiveram um problema em 96 que colapsou a cidade, os serviços públicos. E a sociedade civil organizada, junto com a prefeitura, criaram a Maringá 2020. E isso tirou a cidade do atoleiro. Maringá foi eleita em 2017 e 2018 a melhor cidade para se viver no país, entre as 100 melhores. Portanto, saiu do caos de 1996 para chegar em 2017 e 2018 sendo considerada a melhor cidade para se viver. Como é que fizeram isso? Planejando, discutindo com a sociedade civil, escutando as opiniões. Portanto, a cidade será desenvolvida a partir de um planejamento de desenvolvimento econômico e social. E para isso é preciso ter capacidade de diálogo, capacidade de conversar com os seus diferentes, e é preciso pensar a Sorocaba, no mínimo, a Sorocaba de 2030, para a próxima década. Eu escrevi um artigo agora, devo publicar na próxima segunda, dando um norte para isso, né, baseado nessa boa experiência de Maringá, que é construindo a sociedade civil organizada. A terceira questão é a questão mesmo de gestão. Eu falei da saúde, mas vou repetir aqui um assunto da saúde. A gestão hoje de Sorocaba deixa muito a desejar. Dinheiro, ainda que tenha crise, tem 3 bilhões e 300 milhões de reais. Eu sou membro da CPI da saúde. Olha, o que fizeram com a cidade de Sorocaba, o que fizeram em todas as áreas, mas em especial na saúde, é um descalabro. Veja, se a Santa Casa administrasse, eu sou defensor e advogado disso, se a Santa Casa administrasse as UPHs da cidade, 20% hoje das pessoas que vão à Santa Casa, mandado pelas UPHs Norte, Oeste e UPA do Éden, 20% não tinha razão de ir. Portanto, a prefeitura paga a Santa Casa em cima do faturamento mensal do que as pessoas que vão até a Santa Casa são atendidas. Quando o senhor mandou o dado, inclusive, o senhor mandou um dado durante a entrevista do Padre Flávio, falando de uma economia calculada pela Comissão de Saúde de 20 milhões por ano, caso a Santa Casa administrasse essas 2 UPHs. O Padre Flávio falou, não, acho que a gente economizaria uns 7 a 9 milhões, mas aí contando só a unidade. Isso, né? Daria em torno de 8 a 10 milhões, porque hoje a UPH da Zona Leste, se você fizer uma pesquisa hoje de opinião pela população, qual o UPH que atende melhor? Eu não tenho dúvidas que vai dar a Zona Leste, o atendimento acolhedor, a administração dos profissionais, escala de médicos, muito bem feita. Você sabe, Lincoln, lá o contrato é 200 mil reais a menos que as demais. São 2 UPHs, nós estamos falando de 400 mil mês, vezes 12, nós estamos falando aí na ordem de 5 milhões de reais, arredondando. Só que não está levando em consideração que 20% dos atendimentos feitos nas UPHs Norte, Oeste e UPA do Éden são mandados para Santa Casa sem precisar, que poderia ser resolvido na própria UPH. O contrato da Santa Casa, agora, salvo engano, foi para 9 milhões. 20% de 9 milhões, nós estamos falando de 1 milhão e 800 mil. 1 milhão e 800 mil vezes 12 meses, nós estamos falando de 20 milhões. Não é isso? Embora seja de humanas, sou professor, mas sou de humanas, acho que as minhas contas estão acertadas. Então, veja, falta gestão. O principal problema hoje de Sorocaba é gestão. E nós estamos colocando a nossa pré-candidatura a prefeito para exatamente trazer alternativas criativas, né? É preciso ter gestão, criatividade e sem promessismo.
Olha, o último prefeito, o ex-prefeito Crespo, ganhou em cima de promessismo. Quem cai nessa está prejudicando a própria cidade, porque nós vamos fazer uma campanha séria, baseada em propostas palpáveis, tangíveis, sem promessismo. Aliás, aviso aqui a todos os pré-candidatos a prefeito: quem vir com promessismo, nós vamos denunciar, porque eu sou membro da Comissão de Economia da cidade, da Câmara Municipal, conheço as contas da cidade. Esses que vierem com promessismo aí serão denunciados. Nós vamos denunciar e falar da onde, como, porque a cidade pagou um preço muito caro em acreditar nas mentiras de propostas de campanha do ex-prefeito Crespo. O prefeito Crespo prometeu que ia baixar tarifa de ônibus, que ia criar o PH da zona, ia criar a policlínica da Zona Norte, que iria reabrir atendimento pediátrico nas UPHs em 15 dias. Isso é promessismo. Você não pode ser irresponsável. Então, só que vai ser uma proposta séria, baseado tecnicamente. E nós queremos, o Lincoln, que a Sorocaba tenha uma nova experiência. Porque, olha, nunca teve um governo progressista em Sorocaba, historicamente. Né? As pessoas têm medo do novo, têm medo daquilo que não conhecem, inclusive. Eu dizia agora há pouco, Bauru teve um prefeito eleito em 2008 de 30 anos, do PSB, partido do espectro de uma matiz progressista. 30 anos, jovem, 30 anos, foi reeleito em 2012 com 86% dos votos. Um jovem de 30 anos que fez uma boa gestão, teve reconhecimento de 86% da população, eleito no primeiro turno, inclusive hoje é deputado federal, Rodrigo Agostinho. Por que não Sorocaba não pode experimentar? O ex-prefeito Panúzio, embora eu respeite muito sua história de vida, era uma pessoa experiente, era uma pessoa que tinha vários mandatos de deputado, tinha sido prefeito. Qual foi a gestão dele de 2013 a 2016? O ex-prefeito Crespo tinha experiência de parlamento, 12 anos de parlamento estadual, foi secretário municipal, presidente da URBS, depois foi vereador 8 anos na cidade, uma pessoa experiente. Qual foi o legado que ele deixou agora? Um caos à cidade, em todos os aspectos. Então, portanto, é preciso experimentar o novo, e aquele com seriedade, e aqueles que têm vontade de fazer. Eu, Lincoln, escutei muito: por que você não vai ser candidato à reeleição? Você ganharia de novo, fez um bom trabalho. Porque eu não tenho apego emocional ao cargo. Não tenho apego emocional ao cargo de vereador ou qualquer outro cargo. Eu estou para servir a minha cidade, né? E não faço da política meio de vida. Minha profissão original, eu sou professor. Leciono em 2 instituições privadas aqui na cidade. Então é um pouco disso que a gente pensa para a cidade, quer debater a cidade com muita seriedade. E o PDT, tenho muito orgulho de terem me aceitado, agradeço aqui os dirigentes, os filiados. Tem uma figura que o PDT do Leonel Brizola, que foi a única pessoa que foi governador em 2 estados do nosso país, Darcy Ribeiro, professor Darcy Ribeiro, um intelectual, acadêmico na área de educação, e do Ciro Gomes, que já foi prefeito, governador, deputado federal, ministro da Fazenda, e concordo muito do que ele propõe para o Brasil. Agora, vereador, como a gente vai fazer nessa campanha, e como o senhor pretende fazer, para fugir dessa polarização, né, que se desenha? Muita gente em Sorocaba, inclusive aqui um ouvinte já mandou essa mensagem aqui, eu não sei se eu vou conseguir achar ele agora, mas a mensagem é a seguinte: aqui o Pedro Janola: o melhor para Sorocaba seria a união da esquerda, e ele tem a opinião apoiando um outro candidato. Mas nesse caso, como fazer? Porque a gente percebe que vai ser uma eleição que nós vamos ter muitos candidatos, mas do espectro da esquerda, a aparência que só o senhor, um pouco mais ao centro, uma centro-esquerda, vamos dizer, uma esquerda moderada, e o candidato Raul Marcelo. Os analistas políticos acreditam que a esquerda unida já teria garantida um passe para o segundo turno nessas eleições. A minha pergunta é: como trazer esse debate dessa polarização, no caso do senhor, dessa polarização à esquerda, que os eleitores já vão polarizados para o debate, como trazer isso para um campo de discussão do centro? Quer dizer, acabar com esse negócio de vai ser
hoje, por exemplo, as pesquisas vai ser Mangue e Raul Marcelo, mas que seja direita, esquerda, o que quer que seja isso. Como tirar esse debate? Como ampliar esse campo de conversa? Veja, Lincoln, o Raul Marcelo foi candidato. O Raul é um amigo, conheço há muitos anos, militamos juntos no movimento estudantil. O Raul Marcelo foi candidato em 2016 e o Glauber Piva foi candidato em 2016 pelo Partido dos Trabalhadores. O Raul conseguiu convencer a população que tinha o melhor projeto e foi até o segundo turno. E no segundo turno, a esquerda, de um modo informal, se uniu, né? Ganhou as eleições. Portanto, eu não vejo incoerência na nossa candidatura no sentido de desagregar qualquer, ou enfraquecer algum campo político. Nós temos diferenças, né? A nossa opinião é que nós temos que conversar. Eu dizia que eu sou progressista de esquerda, mas militante anti-bolha de esquerda. Eu não acho que os problemas do país, os problemas da cidade serão resolvidos conversando só com os nossos, conversando só com a torcida organizada do nosso campo. É preciso ter muita arte da política, é o diálogo, né? E você precisa conversar com várias frentes, conversar com quem pensa diferente, conversar, mas que o objetivo é o comum, que é o melhor para a cidade. Então a nossa diferença está aí. Nós não vamos nos isolar. Como sou de esquerda, não nego isso, progressista, mas nós não vamos nos isolar. É preciso dialogar com outras forças políticas. Isso é uma coisa fundamental que nos diferencia. Uma outra coisa é que, se você pegar a população, com muita razão, inclusive, tem negado a política, né? E isso pede renovação. Tem hoje figuras carimbadas na cidade, né? Eu sou vereador de um mandato, embora tenha uma trajetória de ter sido presidente de Grêmio Estudantil, presidente da Associação de Moradores, presidente de Diretório Central na Universidade, dirigente sindical, já fui assessor parlamentar na Assembleia Legislativa, 2 deputados, Pedro Bigardi, ex-prefeito de Jundiaí. Eu tenho uma trajetória política, tenho 34 anos, mas milito há 20. Fui presidente de Grêmio Estudantil com 13. Um vereador de um mandato, mas que representa a renovação. E as pesquisas mostram, a população tem um anseio pelo novo, pela renovação. E nós estamos nos colocando como uma alternativa viável, séria, sem promessismo, para administrar a cidade. Eu dizia que o exemplo do Rodrigo Agostinho de Bauru, que foi eleito prefeito com 30 anos, do PSB, do mesmo espectro político do nosso campo, que foi sucesso, foi reeleito e hoje é deputado federal. Agora, essa saída do PCdoB, ela aconteceu por conta de uma... Porque a gente sabe que o PCdoB, ele, nacionalmente, ele tem uma aliança com o PT, né? E aqui em Sorocaba também sempre teve uma aliança com o PT nas eleições. Essa saída do PCdoB também foi por conta disso? Foi por achar que o partido talvez não abrisse essa possibilidade de diálogo, por ser um partido muito vinculado historicamente com o Partido dos Trabalhadores? O senhor percebeu que talvez não pudesse ter essa abertura, esse espectro de poder negociar com outros partidos, de poder conversar, compor até com partidos que sejam, vamos dizer, mais alinhados ao centro? Em Sorocaba, o PCdoB tem uma particularidade. Eu fui presidente do partido aqui por 7 anos, né? Nós não apoiamos o Partido dos Trabalhadores nem na eleição de 2012, nem na eleição de 2016. Portanto, aqui já não é essa lógica, né? Meu pedido de desfiliação do PCdoB se deu muito por conta do Ciro Gomes, né? Eu acho que essa questão de ter uma figura nacional que pense o Brasil alinhado às minhas ideias é muito mais coerente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Digamos que o PCdoB em 2022 apoia o Partido dos Trabalhadores e o Ciro já é pré-candidato a presidente em 2022. Ficaria numa situação constrangedora, estando no partido apoiando outro candidato a presidente, porque o Ciro é o meu pré-candidato a presidente. Eu acho que ele que apresenta alternativas para o Brasil a curto e médio prazo. Portanto, foi por uma questão de coerência mesmo. Mas o PCdoB aqui já não tem essa lógica. Eu quero o PCdoB
junto comigo. Aliás, muitos dos que estão lá, 90% eu que filiei, eu que trouxe para o partido, ajudei a construir o partido aqui desde 2007. Agora, lógico, eu vou respeitar, porque o partido tem sua autonomia própria, tem seu dinamismo próprio. No entanto que eu já pedi para a direção aqui do PDT, para o Carlos, depois eu queria que ele falasse um pouco disso, já pedi para a direção aqui do PDT, o Carlos e o Kleber, chamar institucionalmente uma reunião com o PCdoB, né, para convidar a compor essa frente aqui de construção. E nós estamos conversando com outros partidos, Solidariedade, conversar com o Avante e o PSB. Portanto, estamos aqui em campo construindo um projeto municipal aqui para a nossa Sorocaba. Muito bem, 8h55, uma pequena pausa para apreciarmos os produtos da Padaria Real com o café Excelsior tradicional, que foi eleito o melhor café do Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta com a continuação da entrevista com o vereador Renan Santos. Estúdios com a entrevista com o vereador Renan Santos. É verdade, Rosana, o vereador Renan Santos falando da sua candidatura, ele que agora é membro do PDT. E quem está aqui com a gente também, ex-vereador Carlos Leite, né, o presidente do PDT. E é importante conversar também com o Carlos Leite, né, porque o PDT é um partido que detém ali uma bancada representativa na Câmara dos Deputados, né, e por conta disso detém um bom espaço de TV, né? Um espaço que pode, porque não vai ser, né? O vereador Renan Santos sendo candidato, não é aquele candidato que vai ter ali 5 segundos na TV que só aparece, dá oi, né? E some, né? É um partido representativo e que está negociando também algumas alianças com outros partidos do mesmo campo ideológico. Agora, a minha pergunta para o Carlos Leite, como presidente do partido, agradecendo também a presença aqui com a gente, na montagem, na questão da chapa de vereadores, porque a gente teve uma mudança na lei eleitoral, é uma mudança que a população nem está muito atenta, até por conta de não estudar a fundo essas singularidades, né? Mas que nesse ano todo mundo vai tomar um susto quando receber o número de candidatos a vereador que nós vamos ter nessa eleição, né? Como o partido está trabalhando, o PDT está trabalhando para montar a sua chapa de vereadores? Bom dia, Lincoln, bom dia, Gustavo, Rosana, Herculin, toda a equipe da Ipanema. É uma honra a gente estar aqui participando desse momento e trazendo aí ao público, né, a filiação do nosso companheiro, amigo, que eu conheço o Renan já há muito tempo. É uma honra. Fé e Política. Desde do Grupo Fé e Política, do movimento da Igreja Católica, e está aqui apresentando como, né, esse ato importante que nós teremos hoje, da filiação do Renan às 15 horas lá na Câmara Municipal. Né? Vai ter a presença do ex-ministro Carlos Lupe, né? Antônio Neto, todas as lideranças, né, estaduais estarão presentes para participar e homenagear essa filiação importante que o PDT está realizando aqui em Sorocaba. O PDT, quando eu assumi em 2017, como presidente, o PDT virou diretório municipal e nós acabamos reconstruindo esse partido que já teve, né, uma representação muito significativa aqui na cidade e algumas cadeiras na Câmara Municipal também. E nós estamos trabalhando muito para essa reestruturação e fazendo com que o nosso partido hoje está atingindo um ápice importante, que nessas eleições de 2020 a gente está lançando uma chapa completa de vereadores. 30 candidatos. 30 candidatos, né? Não está fechada totalmente, né? Mas nós temos nomes para isso, e lançando também o nosso nome de candidato majoritário, que é o nosso pré-candidato Renan Santos. Como foi essa construção? Então, essa construção ela já aconteceu há bastante tempo, junto com toda a direção do PDT, a Terezinha Baldino, que é vice-presidente, o Kleber Brizola, a Júlia e tantas outras pessoas que têm nos auxiliado muito na construção do PDT aqui em Sorocaba. Evidente que por conta do crescimento do PDT a nível nacional, da figura do expoente que nós temos de Ciro Gomes, né, e do trabalho que o PDT vem realizando e já realizou pelo Brasil, nós tivemos assim uma procura muito grande por pessoas interessadas, não só ex-pessoas que estão na política, mas pessoas que querem ajudar
na construção de uma Sorocaba melhor. Então nós temos aí várias adesões importantes, teremos sim nomes que irão compor essa chapa de vereadores, e a expectativa nossa, sem dúvida nenhuma, com essa mudança que você comentou aí de que não vai ter mais coligações no proporcional, né, na chapa de vereadores, nós teremos um número excessivo de candidatos. Mas eu acredito que o PDT, com essa candidatura, né, a pré-candidatura do Renan Santos vindo para o PDT, vai nos ajudar muito, né? E teremos possibilidade sim de estar elegendo vereadores para a Câmara Municipal desse ano. Vereador Renan, a gente já vai se encaminhando para o final da nossa entrevista. Daqui a pouco nós vamos conversar com a promotora do GAECO, que já está aqui, inclusive, a Maria Aparecida Castanho, vai falar da Operação Casa de Papel. O senhor acompanhou muito também, não só essa, como falso voluntariado, né? Foram questões que o senhor sempre teve ali presente, acompanhando, investigando. Agora, o que eu gostaria de saber são dois temas, na verdade, de uma gama tão grande de temas que a população nos questiona, né? Mas são dois temas que hoje estão no discurso popular e que vão exigir do prefeito que assumir a prefeitura a partir de 1º de janeiro algumas medidas, algumas soluções, algumas decisões importantes. O primeiro deles, que impacta a cidade inteira e que causa grande furor, é a questão do BRT. Né? O BRT é um assunto que é muito discutido, a população já pegou, como é que a gente já pegou aquele ranço, né, do BRT, do modo que foi feito pelo prefeito Crespo, anunciado, não lançava a obra, né, tentou capitalizar, e agora a forma como foi divulgado isso. E nós temos, ele tem o corredor Itavuvu, que deve ficar pronto ainda esse ano, né? A promessa era março, mas evidentemente não será cumprida nem em março nem em abril, mas esperamos que até dezembro pelo menos ele termine. Mas temos outros pontos da cidade que deverão passar por obras. O senhor vai manter o BRT? Como será essa? Porque o senhor fez parte tanto da comissão de transporte quanto da CPI dos transportes que investigou essa relação da Urbs com as empresas, né? Como será a sua visão para a questão da mobilidade urbana e do transporte público e essa questão específica do BRT? Lingo, eu presidi uma audiência pública para falar especificamente do BRT e foi mais focado inclusive sobre a questão da Itavuvu. No aspecto geral, se for pensar qual é o futuro da mobilidade urbana, não tem como fugir que o transporte público é a saída, né? Todos os países do mundo desenvolvido, a saída é pelo transporte público. É impossível você criar mais avenidas, alargar mais avenidas para dar conta da demanda de carros. Acontece que Sorocaba tem um problema de mobilidade e eu digo que se não se aprofundar nessa questão, Sorocaba vai virar uma Campinas ou uma capital de São Paulo muito logo. Porque aqui, todos os sistemas de transporte, todo o sistema do transporte, ele não é um sistema integrado, né? O BRT especificamente, do aspecto mais geral, era uma boa ideia no sentido de transporte público. O problema é que a execução foi muito mal feita. Sem planejamento algum. Olha, eles começaram a cavar, eles fizeram o canteiro de obra na Avenida Itavuvu, os comerciantes, a população não sabia do que se tratava o BRT. Portanto, há um problema aí de execução, de modus operandi. A Itavuvu, obviamente, na minha audiência pública, que eu presidi, esteve lá na época, era o presidente do BRT, o José Henrique Dávila, esteve o ex-secretário, presidente da Urbs, o Fioravante, teve lá todo o staff da Urbs e /BRT. E nós discutimos o seguinte: olha, precisa no mínimo agora minimizar os impactos, né? Ou seja, a redução de dano. Então nós pedimos que, a partir daquele momento, a obra girasse, rodasse 24 horas por dia, porque é aos finais de semana, inclusive, porque você diminui isso 50% pelo menos o tempo de execução da obra. A sua pergunta mais direta, não tem o que se mexer hoje, porque o contrato é assinado inclusive com o governo federal.
Eu particularmente acho que foi um erro do jeito que foi implementado, mas qualquer prefeito, não é questão daí de querer ou não, é uma questão de legalidade, seja prefeito A, prefeita B, prefeito X, quem entrar vai ter que terminar essa obra porque já está contratualizada, foi adquirido inclusive junto com o extinto Ministério das Cidades, portanto há de se cumprir. O que precisa é fiscalizar, o poder público fiscalizar a execução dela, e daí uma coisa que não está acontecendo, que nós somos críticos, que é ainda que tenha aumentado o número de equipes, ainda que tenha dado uma avançada, o corredor Itavuvu, por exemplo, todas as estações estão prontas praticamente, mas é não rodar a obra 24 horas por dia, 7 dias por semana, para entregar logo, para minimizar o problema da população. Agora, o usuário, quem utiliza ônibus, eu não tenho dúvidas que vai ter ganho. É um corredor exclusivo, são ônibus mais modernos, mas penso que o processo de execução foi totalmente errôneo, falho, sem planejamento. E a última questão, que é essa também gravíssima e que pega as pessoas, eu acho que talvez seja aquele ponto mais sensível das pessoas, a questão das UPHs, PH Norte, o PH Oeste principalmente, que são administrados pelo Instituto Diretrizes. Desde o processo de licitação, a Ipanema e a Câmara dos Vereadores também vem acompanhando e apontando irregularidades nesse processo. Logo depois da contratualização, nós mostramos aqui, logo no primeiro mês, os pagamentos excessivos que eram feitos a essa instituição e não correspondiam aos atendimentos. E agora chega a denúncia de que essa Constituição tem um conselho ali formado por pessoas fantasmas, tem a direção dela também não demonstra, pelo menos a direção da sede não demonstra ter muito conhecimento. Tem uma pessoa lá do Conselho Fiscal, que é o conselho que administra o dinheiro, né? Fiscaliza o dinheiro, o uso do dinheiro, não sabia nem assinar o nome. O senhor, por exemplo, fosse prefeito agora, qual medida o senhor adotaria e o que fazer com esse tipo de contratualização, como é a das UPHs de Sorocaba? O senhor vê como sendo o caminho ideal, é um caminho sem volta, o de contratualizar, ou dá para se fazer um modelo misto, voltar os funcionários públicos a atuar nessas unidades, ou repassar o atendimento a outra entidade? Eu sou membro da Comissão da Saúde, eu conheço da CPI da Saúde, eu conheço a fundo esse problema. Tem coisas ali inexplicáveis. Eu pedi à prefeita Jaqueline que cessasse o contrato imediatamente. Eu, se eu fosse prefeito, faria de forma unilateral, rompia esse contrato e estendia o contrato da Santa Casa a essas duas UPHs. Ia ter mais economia, mais eficiência no atendimento, e a população ia ficar feliz com essa medida. Então, cessaria imediatamente. Eu vou te dar um dado aqui. Tem tanta coisa estranha na contratualização dessas diretrizes, o valor é acima do que gasta-se com a UPH Zona Leste, que é a Santa Casa, tanta coisa, que até o parecer jurídico, que deveria ter dando parecer favorável para realizar aquela contratualização, não tem no processo administrativo. Em todo e qualquer contrato da prefeitura é preciso ter um parecer jurídico da Secretaria Jurídica da Prefeitura. Não tem. Portanto, é uma série de coisas estranhas que nós estamos investigando, eu, vereador Hudson, vereadora Yara, vereadora Fernanda. Nós vamos fazer um relatório muito bem feito, mas eu dizia para a prefeita que eu não achava que tinha que esperar a CPI concluir seus trabalhos, porque uma vez que as evidências por si só já deveria ser suficiente para ela tomar uma medida. Veja, você ter no seu quadro diretivo laranjas, né, em loco, o vereador Hudson foi lá em loco, constatou que as pessoas não sabiam que estavam na direção da diretriz, não sabia do que se tratava a diretriz. Isso eu acho que é motivo mais do que suficiente para romper. Agora, não dá para ser inconsequente romper sem você ter uma alternativa. Portanto, conversaria com a direção da Santa Casa, em especial com o Padre Flávio, uma pessoa abnegada, sensível aos problemas da cidade, para administrar essas duas UPHs, obviamente com anuência do Ministério Público, porque é uma coisa
emergencial, uma coisa que demanda ter anuência do Ministério Público, eventualmente pela questão legal. Portanto, era uma medida que eu tomaria sem pensar duas vezes. Não compactuo. Tem muita coisa estranha nesse contrato e não é de forma leviana que nós falamos aqui. Eu sou membro da CPI da Saúde e conheço a fundo aí, nos autos do processo, as coisas estranhas que lá estão. Queria agradecer a presença, só para a gente continuar aí, prestar o serviço, né? Carlos Leite, presidente do PDT. Hoje a filiação do vereador Renan Santos acontece hoje na Câmara Municipal, não é? Isso, às 15 horas, todos estão convidados a participar, a prestigiar a filiação do nosso companheiro Renan Santos, que está filiando, né? E com a presença não só das lideranças nacionais do PDT, como estaduais e a região, onde nós teremos na região aqui vários nomes como candidatos a prefeito, estarão prestigiando essa filiação aqui de Sorocaba da figura do Renan Santos. Então eu quero fazer um convite a todos, agradecer mais uma vez o espaço que a Ipanema tem sempre dado para todos nós, né? E estaremos às 15 horas na Câmara Municipal fazendo esse grande ato da filiação do Renan Santos. Muito bem, agradecemos a participação do vereador Renan Santos, pré-candidato à Prefeitura de Sorocaba pelo PDT, ex-vereador Carlos Leite, presidente do partido, e também a toda a equipe de assessores que acompanharam essa entrevista. Obrigado, Rosana, obrigado, Linco, Gustavo, Culim. Mandar um abraço aqui especial aos amigos da direção do PDT, os filiados, militantes, o Júlio, o Fábio Grão, Daniel Lopes, Kátia Campos, por aí vai. Um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade de poder colocar um pouco das nossas ideias aqui. 9h14.